Olá, meu povo, e vamos para mais uma aula de matemática do Ensino Fundamental 2. Eu sou o professor Aldemir Moveira e para hoje nós temos aula de número 42, objeto de conhecimento, porcentagem e sua representação numérica, detalhamento, resolução de problemas. Vamos para a nossa aula. E nessa aula de hoje, nós vamos falar de situações, problemas envolvendo porcentagem. Então, me segue! Olha lá a nossa primeira aplicação. Para a nossa primeira aplicação, nós temos: para cada uma das frações apresentadas a seguir, complete o quadro com as informações pedidas. Então, vejam bem, nós estamos diante de um quadro, certo? Aqui na parte superior nós temos a porcentagem, ou seja, o que está representando cada porcentagem em cada quadrinho, e está sendo solicitado que se faça, primeiramente, a leitura, depois que faça a sua representação sobre fração e depois que se faça a sua representação através dos números decimais. Ou seja, para este quadro, nós temos, então, 3 situações para nós podermos completar. Então, primeiramente, devemos realizar a leitura. Então, vejam bem, olha só, para nós realizarmos a leitura corretamente, certo? Então, se você observar um número seguido da simbologia da porcentagem, que é as 2 bolinhas cortada pelo traço, só é você ler o numeral que está na frente, acrescentado de porcento, né? Então, vamos ver como preencher o primeiro quadro. Olha só, me segue. Então, nós temos aqui o seguinte. Então, as porcentagens das questões são lidas da seguinte forma. Então, está aqui a primeira, olha lá. A primeira, então, você tem que ler 5%. Olha só, primeiramente o numeral, né? Então tá aqui 5 e depois a simbologia que é porcento. Então, primeiro, olha, você lê o número e depois você escreve o porcento. Beleza? Então já preenchemos, ou seja, realizamos a primeira leitura. Então vamos para a segunda leitura. Primeiro o número, olha, então tá aqui, ó. 27. Você lê o numeral. Após a leitura completa do numeral, então você escreve a palavra porcento. Então vamos à terceira, né? Na terceira tá aqui, ó. Então, como eu falei para vocês, primeiramente o numeral. Então tá aqui o numeral, olha, 32. E na sequência você vai escrever o porcento. E chegamos à última leitura, tá aqui, primeiramente, o numeral, olha, 130. E depois você escreve o porcento. Beleza, meu povo? Então, olha, já preenchemos, certo? A primeira linha do quadro, né? Porque a primeira linha do quadro estava sendo pedido para nós realizarmos a leitura. Então, já foi feita a leitura de 1 por 1. Vamos, então, para o preenchimento da segunda linha. O que que diz a segunda linha? Olha só. Então, a segunda linha diz o seguinte, olha. Nós deveremos realizar agora, olha, a escrita através da fração. Fração de quem? Ou seja, vamos pegar os 5%, vamos pegar o 27%, vamos pegar o 32% e vamos pegar o 130% e vamos transformar em fração. Então, vamos ver como é que fica. Olha. Em fração,
5%. Olha aqui, pessoal. Você vai exatamente transcrever, através de símbolos, o que você está lendo. Ou seja, por isso que, primeiramente, é bom que você faça a leitura. Então, tá aqui, ó. Qual era a leitura disso aqui? Ó, 5%, ou seja, 5 sobre 100. Isso aqui corresponde a 5%. Olha só essa explicação. O por, para nós, significa dividir por 100. Olha, dividir por 100, ok? Ó, daí que na próxima, quando nós temos aqui, olha, 27%, opa, tá faltando 2, tá aqui, ó, já coloquei, ou seja, então 27%, 27 sobre 100. Aqui na terceira tem 32%. Ao realizar a leitura, né, como eu falei anteriormente, 32%, ou seja, 32 sobre 100, ou em outras palavras, 32 dividido por 100. E a última, nós temos 130%, ou seja, 130 dividido por 100. Ok, meu povo? Então, foi realizado a transformação. Então, primeiramente, o quadro estava solicitando que nós realizássemos a leitura, certo? Então, foi lido 5%, foi lido 27%, foi lido 32% e foi lido 130%. Para nós preenchermos a segunda linha do quadro, ele está pedindo para nós fazermos a representação através de fração. Por quê? Porque toda porcentagem ela pode ser convertida em uma fração onde o denominador é 100. Então, quando você lê 5%, é a mesma coisa que 5 sobre 100. Quando você ler 27%, é a mesma coisa que 27 sobre 100. Quando você lê 32%, é a mesma coisa que 32 sobre 100. E quando você ler 130%, é a mesma coisa que 130 sobre 100. Ora, possivelmente, em um problema, se você quiser simplificar a fração, você pode e continua com o mesmo valor, ou seja, continua com o mesmo significado, certo? Vamos ver agora o que está faltando fazer para nós completarmos o quadro. Olha o que está sendo pedido. Venha cá, então vamos voltar anteriormente, vamos olhar no quadro. Ah, muito bem, olha. O quadro agora está sendo pedido para nós realizarmos a escrita da porcentagem em número decimal, de um por um deles. Olha. Então vamos. Olha só. Como eu transformo a porcentagem em número decimal? É uma coisa bem simples, olha. Basta que você faça a conta, divida, olha. Então, eu vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, isso aqui de 3 e isso aqui de 4. Então, vamos realizar a primeira. Ora, o que que nós temos? Nós temos 5%. 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100. Ou seja, isso aqui, olha, é uma fração o quê? Decimal, né? Então, 5 sobre 100 é a mesma coisa que 5 centésimos. E como é que você chega nesses 5 centésimos? Quando você divide, olha, 5 por 100. Porque uma fração, olha aqui, ó, pessoal. Uma fração, ela é uma divisão, certo? Então, você vai dividir. Ora, nós estamos aqui no algoritmo da divisão, certo? Então, nós temos o dividendo, nós temos o divisor, nós temos o quociente e aí nós temos o resto da conta. O algoritmo diz que para ele iniciar,
o dividendo tem que ser maior ou igual. Ora, 5 não é igual a 100, ele é menor. Então, eu vou acrescentar zero. Quando eu acrescento zero, eu também acrescento zero no quociente. Mas ele continuou menor, porque 50 é menor que 100. Então, necessita de mais um zero, olha. E ao acrescentarmos mais um zero também é acrescentado após a vírgula. Agora sim, olha, o número que era menor, ele ficou maior, porque o algoritmo diz maior ou igual, ou seja, 500 dividido por 100. 500 dividido por 100, isso vai me dar 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 dá 5, isso daqui dá 0. Foi daqui que saiu, olha, os 5 centésimos. Então, ó, é desse modo que você transforma uma porcentagem em número decimal. Primeiramente, o que é que você tem que fazer? Realiza a leitura. Após a leitura, você então vai escrever na forma de fração. E, estando na forma de fração, você faz a conta. E o resultado dessa conta é o número em decimal. Beleza? Vamos continuar. Olha só, me segue. Então, vamos para a segunda. Olha o que nós temos na segunda. 27, certo? Então, tá aqui, ó. 27 o quê? 27%. Então, o que é 27%? É 27 sobre 100. Ora, agora só é dividir, ó. Então, vamos dividir aqui a conta e vamos trazer o resultado para cá. Então, tá aqui a conta. 27 dividido por 100. 27 é menor que 100. Mas ao acrescentarmos um zero no dividendo, zero no quociente, vírgula. Agora eu tenho o quê? 270 dividido por 100. Ora, vamos procurar um número que ao multiplicar por 100 dê próximo de 270. Ora, se eu colocar o 2 dá 200. Se eu colocar 3 passa, então é o 2. Ó. Dá 0 e dá 2. Vai sobrar o quê? 70, olha. Ora, para continuar a conta, só acrescenta 0. Então, eu tenho 700, olha aqui. 700 por 100 dá 7. 0, 0, 7, 0. Ok, olha aqui. Então, este é um número, olha, 27% é a mesma coisa que 27 centésimos, ok? Vamos para a terceira. A terceira é 32%, ó. Beleza? Então, tá aqui a terceira, ó. 32%. Então, vai ficar como? Vai ficar 32 sobre 100. E agora, o que é que nós temos que fazer? Realizar a conta. Está aqui a conta, ó. 32 dividido por 100. Ora, 32 é menor que 100. Então, 0 no dividendo, 0 no quociente, vírgula. Agora vai me dar 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1, 3. Chegamos a 300. Sobra 20. Acrescenta um 0. Agora vai me dar 2. 0, 0, 2. Ok. Então, tá aqui, ó. Deu o quê? 32 centésimos. Beleza, meu povo? E chegamos na quarta. Qual é a quarta? 130%. Então, vamos lá, ó. Quarta, 130%. 130% é a mesma coisa que 130 sobre 100. Então, vamos dividir. Ó. 130 dividido por 100. Ora, 130 dividido por 100, isso aqui vai me dar 1. 1 vezes 100 é 100. Concordam? Sobrou o quê? 30. 30 é menor que 100, 0, vírgula. Então, 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, zerou. Então, isso aqui deu 1,3, ou seja, 1 inteiro e 3 décimos. Então, é dessa forma que você, então, transforma uma porcentagem em
número decimal. Primeiro você realiza a leitura, certo? Ora, ao realizarmos a leitura, você então tem exatamente a questão de como vai escrever em forma de fração, certo? E como que isso acontece? Então, ao realizar a leitura, é o número dividido por 100, o número que você leu dividido por 100. Agora, para transformar em número decimal, basta que você divida isso. Ao dividir, pronto, você já transformou. Vamos ver então como ficou o nosso quadro preenchido. Olha só, me segue. Então, o nosso quadro preenchido ficou assim, ó. Tá aqui a leitura do primeiro, ó, 5%. Tá aqui a leitura do segundo, 27%. Tá aqui a leitura do terceiro, 32%. Tá aqui a leitura do quarto, 130%. Depois, o que estava sendo pedido? Estava sendo pedido a fração. Transformar aquilo que você leu em fração. Tá aqui do primeiro. 5 sobre 100, por quê? 5%, ó. 5 dividido por 100. 27%, 27 dividido por 100. 32%, 32 dividido por 100. E 130%, 130 dividido por 100. E por último, transformar isso em número decimal. Executamos de uma por uma das contas. 5 dividido por 100 dá 5 centésimos, 27 dividido por 100 dá 27 centésimos, 32 dividido por 100 dá 32 centésimos e 130 dividido por 100 dá 1 inteiro e 30 centésimos. Então, preenchemos a primeira tabelinha. A tabelinha foi toda preenchida. Então, vamos continuar. Essa foi a aplicação 1. Vamos para a aplicação 2. Me segue. Olha o que diz a aplicação 2. Ó. Observe a figura abaixo e responda. A fração do desenho que não está pintada corresponde a que porcentagem? Ora, então, a ideia aqui, pessoal, é saber essa divisão, né? Porque você já sabe que está sendo perguntado algo em torno de quê? Qual a porcentagem que não está pintada? Se está sendo perguntado em relação à porcentagem, então você tem que entender se existe um 100 nesse negócio. Vamos ver se existe? Olha só, me segue. Então, vamos contar aqui, ó, esse quadricular, essa divisão. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Então, eu tenho 10 quadradinhos ó, na horizontal. Show de bola. Aí, vamos para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também, está aqui, ó. Também eu tenho os 10 quadradinhos na vertical, beleza? Ora, então eu tenho, na realidade, nesses quadrados, eu tenho uma matriz 10 por 10. É assim que você consegue ler, né? Por quê? Por que o professor Aldemir está usando a palavra matriz? Porque toda disposição de elementos, e aqui os nossos elementos são quadrados, de elementos na linha e na coluna, você diz em matemática que você está diante de uma matriz. Vocês vão ver isso lá pelo ensino médio. Mas por aqui eu já estou adiantando, porque é a linguagem, né, da matemática correta é você falar que você está diante, então, de uma matriz. Ou seja, eu estou diante de um quadrículo, né, um conjunto de quadrículos, que é uma matriz do tamanho 10 por 10. Ora, mas 10 por 10, o que é 10 vezes 10? 100. Opa, beleza. Então, significa o seguinte, vamos ver a parte que está pintada e a parte que não está pintada. Então, me segue. Olha só. Então, eu tenho aqui, ó. Se você, certo, dividir ao meio, como está aqui, ó, no vermelho, então eu vou chamar isso aqui de um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços e aqui o 4 pedaços.
que é aquele que nos interessa. Vamos ver o que é que nós temos em cada pedaço. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ora, então aqui eu tenho, ó, 25, certo? Deixa eu só dar uma arrumada aqui para não confundir, vou deixar um 1, né? Então aqui eu tenho, olha só, aqui eu tenho 25, aqui no 2 também eu tenho 25, e aqui no 3 também eu tenho o quê? 25. Ora, então eu tenho 25 quadradinhos que não estão pintados, porque olha que coisa interessante. Quando eu somo, olha, 25 com 25 dá 50. 25 com 25 dá os outros 50, então tá aí os 100 quadrados. Opa, então olha lá, pessoal. A parte que não está pintada é simplesmente, olha, 1 em relação ao todo. Mas o todo aqui não é fração? Ora, o todo aqui é 1, certo? Então, aliás, desculpa, o pedaço que não foi pintado, peço desculpa, é um pedaço em relação ao todo, que é o quê? 4, olha. Então, eu tenho 1/4, ou seja, tá aqui, ó, o pedacinho que não foi pintado. Beleza? Pronto, eu já descobri. Ora, mas se nós olharmos para cá, olha só, aqui não tinha 25? Foi pintado. Aqui não tinha 25, foi pintado. Aqui não tinha 25, foi pintado. E aqui os 25 não foram pintados. Então, pessoal, isso daí é o quê? É simplesmente, olha, 25%. Porque o que é que nós queremos? Queremos isso aqui, olha. Vamos reler aqui a nossa aplicação. Observe a figura abaixo e responda. A fração do desenho que não está pintada. Então, tá aqui, ó. A fração do desenho que não está pintada está correspondendo a 25%, que é a mesma coisa que isso aqui, ó. Olha só. É, ó. 25%. Beleza? Ó, 25 sobre 100. Nós contamos lá, ó. Vamos dividir isso aí, ó. Ao dividir, aqui a conta, né? Vamos fazer a conta, ó, 25 dividido por 100. 25 é menor que 100, 0. Então, isso aqui vai me dar 2. 0, 0, 2. Sobra o quê? 50. Acrescenta aqui um 0. Ó. Então, isso aqui dá 500. Beleza? 0. Olha aí. 2 inteiros e 5 décimos. 2 inteiros e 5 décimos, isso daí corresponde o quê? A 25%. Beleza? Então tá aí a conta. Certo? Vamos seguindo, meu povo. Muito bem, ó. Continuando. Então tá aí, ó. Observe que podemos então dividi-las em 4 partes, como eu fiz, olha, parte 1, eu fiz a parte 2 e eu fiz a parte 3. E aqui a parte que estava sendo perguntado, né, como explicado. Então, chegamos a 25%. Muito bem, continuando, pessoal. Destas 4 partes, apenas uma não está pintada. Esse daqui é a explicação, ou seja, como eu expliquei para vocês, 1/4 da figura, né? Que é um pedaço em relação ao quê? Ao todo. E esse todo aqui, ele é o quê, pessoal? Ele corresponde a 4 pedaços. Então, ó, 1/4. Portanto, a porcentagem que corresponde à parte não pintada é 25%. Está aí diversas vertentes. Vamos ver outra aplicação, olha. Nessa aplicação, nós temos o seguinte, olha só, vamos ler a aplicação. Em um concurso, né, olha só, 500 candidatos se inscreveram. Beleza. No dia da prova, apenas, olha, 364 candidatos compareceram. Neste caso, qual foi a porcentagem dos candidatos que faltaram à prova? Olha o que está sendo perguntado, olha. Qual foi
a porcentagem dos candidatos que faltaram à prova. Então, veja bem, olha, ao lermos essa situação, eu tenho que observar o seguinte: o que me interessa aí? Só me interessa os candidatos que não compareceram para a realização da prova. Então, a primeira coisa é nós sabermos quem são esses candidatos. Ora, o problema, essa situação problema, ela nos dá o quê? Ela nos dá o total e me diz quantos compareceram. Então, ora, se eu sei o total e eu também tenho aí, né, como hipótese, quantos compareceram, eu vou subtrair. E ao subtrair, eu vou conseguir encontrar o percentual ou o pedaço, né? Calcular tudo em relação aos candidatos que não compareceram, que é isso que me interessa. Então, vamos ver aqui comigo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, subtrair, olha. Como estamos interessados em saber a porcentagem dos candidatos que faltaram, ó, primeiro vamos encontrar o número de faltosos. Então, pego o total e vamos subtrair. Está aqui, ó. Então, aqui eu tenho o quantitativo de faltosos. E o problema, ele está exatamente perguntando qual é o percentual dos candidatos que faltaram à prova. Beleza? Então, vamos trabalhar agora em cima desse quantitativo que nós já sabemos quem é. Então, vamos continuar. Olha só, o que nós temos então? Muito bem, olha. Então, agora precisamos calcular, ó, quantos por cento representa esse valor. Para isso, vamos escrever a razão entre o número de faltosos e o número total de inscritos. Está aqui, olha, o todo, olha aqui o todo, e o quantitativo de faltosos, você escreve em fração. E aí você vai dividir, né? Você vai dividir 156 por 520, você vai chegar a 0,3. Isso aqui, 0,3, pessoal, é a mesma coisa que o que, pessoal? Ó, tá aqui, 0,3 corresponde a 30% em taxa, certo? Por que 0,3 corresponde a 30% em taxa? Olha, porque, ó, 30% é 30 sobre 100, olha, cortando 0 com 0, dá 3 sobre 10, certo? Dividindo, dá 0,3, olha. Então, 0,3 é a mesma coisa, certo? Que 30%. Assim, 30% dos candidatos faltaram à prova. Beleza, meu povo? Então, é o seguinte, quando você estiver diante de uma situação, problema, certo? Que envolva, que você deseje saber o percentual em relação a alguma coisa, a primeira coisa é você saber o total, né? E aí, por que eu tenho que saber o total? Porque o total, ele vai ficar no denominador, ele é o meu divisor de águas, né? Você pode falar assim. Então, ali é o seguinte, quando nós estamos lendo essa situação problema, né, que está aqui, ó, olha só, o total de candidatos inscritos foram 520, então eu já sei que isso aqui é o todo, olha lá. Porque em uma fração, o todo fica no denominador, ó, e o pedaço fica no numerador. É essa ideia que nós temos que estar com ela muito bem formatada, ó. Então, o todo tá aí. Aí aqui eu só tenho que saber o que eu quero em relação, que é o pedaço em relação a esse todo. E o problema foi bem claro, olha, queremos saber os faltosos. E para nós sabermos os faltosos, como que nós descobrimos? Quem compareceu, tá aqui o povo que compareceu e que foi retirado do todo. Ora, tá aqui o quantitativo de faltosos. E aí, pegamos
né? E calculamos exatamente o percentual, certo? Em cima disso. E como que você calcula? Ao realizar a leitura, né? Você chega exatamente em uma fração, realiza a divisão, você vai chegar no número decimal e depois do número decimal você vai converter isso em taxa percentual, certo? E isso foi visto na nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos ficando exatamente por aqui. Muito obrigado.